Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Pro, uma produção da TMD com oferecimento da RMC Contabilidade Consultiva, que nos cede espaço para gravar o programa para vocês. O episódio de hoje tem o patrocínio de RMC Contabilidade Consultiva. Tudo que você precisa sem sair de Tailândia. Posto e Churrascaria Santa Clara, sua estrela guia. TRRFS, seu diesel de confiança. Centro de Negócio Fernandes e Valente. Você sonha, a gente realiza. Sicara Corretora de Seguros, faça sua cotação hoje. LF Hermes Construtora, construindo sonhos. E Auto Center Souza, qualidade e compromisso sempre. Hoje a gente trouxe dois convidados para conversar com a gente. A primeira é atleta de ciclismo há 3 anos e tem mais de 100 medalhas no currículo. Seja bem-vinda, Larissa Oliveira. E para falar com a gente também, a gente trouxe o dono da Yuri Bike, há 4 anos no mercado de Tailândia e há 7 anos no mercado de ciclismo, Rafael Luiz. Seja muito bem-vindo, nossos dois convidados do Papo Pro. É um prazer receber vocês aqui. Obrigado. Obrigada, o prazer é todo nosso. Gente, vamos começar contando pra gente o que levou vocês a buscar o ciclismo como esporte. Foi saúde? Conta pra gente qual foi o start que o ciclismo entrou na vida de vocês. No meu caso, o ciclismo entrou numa fase de pandemia, né? O momento foi saúde, porque eu estava já, quem me vê assim, eu estava pesando 70 quilos e aquilo estava me incomodando. Então foi questão de saúde e o meu esposo, na verdade, comprou uma bike de entrada só para eu poder fazer passeio. E aquilo foi me motivando cada vez mais a querer pedalar, teve um bolão e nunca na minha vida sabia o que era uma vicinal, e eu entrei numa vicinal nesse dia, um bate-volta na vicinal 8, que é nossa aqui na cidade, e a partir desse dia eu fiquei conhecida como mina da bike amarela, e aquilo ali foi o up na minha vida, aí foi por saúde mesmo. Sim. Eu comecei por saúde, né? Uhum. Tava bem gordo nessa época, né? Eu comecei com a saúde, aí fui embora para Palmares e lá veio na minha cabeça para mim montar a loja, né? Sim. Devido lá, o pessoal era muito parado e tudo, né? Lá não tem... O pessoal lá é muito parado mesmo de fazer atividade física e tudo, então veio na minha cabeça de montar a loja. Como Tailândia já tinha um pouco do ciclismo, aí eu falei, não, vou puxar aqui para Palmares para me ver o que é que vai dar. Mas só que lá o pessoal lá mas mesmo só trabalha. Lá não tem muito parado sobre o esporte, lá é muito devagar. Agora que deu evoluídazinha, então aí eu vim, trouxe de Palmares e montei em Tailândia. Então foi indo, evoluindo, e hoje, graças a Deus, a gente está bem estabilizado, né? A gente vem trabalhando nas trilhas para ajudar o esporte, né? A gente entrou em parceria com o Maurício para fazer umas etapas, que é a Yuri Bike Rodo Norte. Já está com 3 anos, né, que a gente está trabalhando nessas etapas. A gente começou com uma faixa de 30 atletas, né? E hoje nós temos 72 atletas. Bacana. E no início da loja, tu teve uma aceitação logo de cara ou tu enfrentou uma dificuldade de ser aceito no mercado? Muita dificuldade. Porque como eu comecei no Palmares, igual eu expliquei, a dificuldade foi muito grande. Então eu tinha que trazer mercadoria de Palmares para cá para poder vender em Tailândia, para poder movimentar, mas lá muito fraco. Até que eu tive a ideia de tirar de Palmares e montar a loja aqui em Tailândia. Então, hoje tem 2 lojas ou só uma aqui? Só aqui de Só cá. aqui Eu fechei a de lá e montei só aqui. Ótimo, beleza. E uma dúvida pessoal, como funciona, você comentou a respeito do esporte ciclismo, como é que funciona o esporte ciclismo? O spot, Isso. no caso a gente faz, são 7 etapas, né? Esse ano é 7 etapas. A gente monta as empresas, aí cada empresa a gente monta uma etapa, né? Aí a galera vem, monta o percurso, a gente procura um lugar que sempre é um banho para fazer a chegada, né? E que sempre o pessoal chega aquele cansaço, sol, muito sol, né? Sempre tem um lugar mais refrescante para poder vir a evolução dos atletas para poder viajar para as etapas, para as competições fora. E eu vejo que tendo um atleta que é mais rápido, tem uma que é mais pneu maior. Eu não entendo muito, como é que funciona? Na realidade, não é a bicicleta mais rápida, né? É tudo questão de preparo físico do atleta.
Como aqui tem esse desafio, eles são divididos, né? Voltando um pouco, eles são divididos em alguns, a gente coloca potes, né? Que é pote 1, pote 2, pote 3 e pote M, que é o pote das mulheres. São divididos assim. Aí a questão das bikes, não é que elas são mais rápidas, mas é tudo um preparo. A gente fala que rápido é o motor da pessoa. E tudo é um preparo. Tem as bikes, claro, as melhores, que são assim, são melhorzinhas, né? Que são próprias para trilhas, próprias para competições, e tem as de entrada, né? Hoje em dia muitos começam com mais de entrada e vai pegando gosto, vai querendo evoluir, que foi no meu caso, vai pegando gosto, vai evoluindo e vai comprando cada vez uma bike melhor, né? E isso vai porque o equipamento ele é fundamental. A bike ela é fundamental, ela tem que estar boa, tanto em competição como em um treino. Então ela é fundamental que ela esteja boa, que ela seja boa. Então, isso que acontece, não é a mais rápida. Porque assim, existe aquela bike que a gente fala que tem um motorzinho, mas não é o nosso caso. Né? Tem essas pessoas que têm esse lado de competição, mas esse não é o nosso caso. O nosso caso é as pernas mesmo, né? É o motor da pessoa. Tá. E assim, eu sei que existe uma divisão dentro do ciclismo em modalidades, né? Hoje, qual é a principal modalidade praticada aqui em Tailândia? É o ciclismo de estrada? É de trilha? Qual é a principal modalidade praticada hoje em Tailândia? Mas é trilha. Aqui mais o nosso esporte é trilha, porque nós não tem acostamento, que é uma speed. A speed aqui bem pouco usada, porque dos acostamentos. Então, as pessoas preferem fazer as estradas de trilha, as trilhas de chão, do que de pista, né? Sim. Então, que evolui mais também, a speed vem a evolução mais para o atleta. Mas aqui, como não temos acostamento, quando a gente quer fazer uma trilhazinha de speed, a gente vem ou vai para Sal Coco ou para a estrada de Tomiaçu. Porque aqui não tem aquela estrada para a gente ter segurança, né? Então já as vicinais já traz um pouco mais de segurança para a gente. Vocês têm uma estimativa de quantas pessoas praticam hoje o ciclismo em Tailândia? É a faixa de 200 pessoas que pedala quase todo dia. Mas aqui tem muito mais. Agora deu uma parada mais com esses eventos que a gente vai estar promovendo, o pessoal já começou a voltar. Mas que pedala mesmo 200 pessoas. 200 ativos, Isso, assim, né? ativos. Pô, bacana. E assim, a gente até inclusive trouxe uma atleta hoje aqui que já coleciona medalhas, já coleciona pódios, né? E além da Larissa aqui, a gente consegue destacar outros nomes de atletas que estão se destacando levando o nome da cidade aí para fora, ganhando medalhas, ganhando troféus e tudo mais? Sim. Nós temos, na realidade, eu vou até dar uma lista. Nós temos estaduais, nós temos 3 campeões estaduais atuais, né, 2024, que é o Tarcísio, no canal Pedalando, que ele é o campeão paraense da Master B, porque são por categorias. Sim. Master B, nós temos a dona Nilde, que ela é Master C, que já é uma idade acima de 50 anos. E temos também a Laine, que é nossa atleta da Master A, disso do estadual, campeão paraense. Aí nós temos os campeões de ranking, né? Temos o Tarcísio, que ele é o campeão do ranking Master B. Temos a Cirleia, que é da categoria Master A também. E tem a Ermelinda, né? Que ela é da categoria Master C. E tem eu, que já sou bicampeã do ranking. E temos também do Marathon, que é o Maurício Bortalonza, que ele é nosso atual campeão da Master B. Temos a Cirleia, que é da Master A, e eu bicampeã da categoria Elite Feminina. Ótimo, maravilha. Bem legal. Muito bom. E como os atletas de Tailândia são recebidos lá fora? Porque, como você comentou, a Tailândia é muito bem representada. Tailândia, a gente fala assim, quando vê nossa equipe, ele vai lá, vem os Lanterna Verde. Somos bem, né, receptivos, eles nos acolhem muito bem. A nossa cidade, eles veem lá fora, eles veem assim como uma cidade de bons atletas. Eles falam assim, atualmente em Bujaru, achei graça, eu estava antes do pódio, que começou a subir atletas da Yuri Bike Shop. Cada categoria tinha 1 a 2 atletas. Aí uma moça atrás falou assim, meu Deus, essa cidade só tem atleta que pega primeiro, segundo e terceiro. Ela falou, meu Deus, que legal. Então, a gente vê como está sendo a visibilidade deles lá fora,
né? Lá nós somos bem recebidos, todo mundo conhece como uma equipe campeã, porque a nossa equipe também ela é campeã do ranking, ela é campeã do paraense e também do marathon. E agora, atualmente, ela está como campeã já do estadual, que mal começou. Nossa, olha aí. A gente tem tá bem representada, a Tailândia bem representada pra caramba aí nas competições estaduais, né? Existe algum campeonato local em Tailândia que seja feito aqui o campeonato? O interno, que é esse, e Yuri Bike Roda Norte, que é o que prepara, é uma competição, né, aqui interna, que nos prepara para competições lá fora. Eu falo como se fosse um preparativo, né? Tem as colocações, tem os top, os tipo pote 1, os 5 últimos colocados, eles descem pro pote 2. Os 5 primeiros colocados do pote 2 sobem pro pote 1. E assim vai moldando e vai mudando. Esse é um preparativo, que é bem legal, que igual o Rafael falou. São 7 etapas. O ano passado éramos 10 etapas, né, Rafael? Isso. Aí esse ano diminuiu devido à quantidade de competições que teve esse ano. E aí esse ano é 7 etapas que são divididas, né, nessas categorias. Aí tem o pote das mulheres. Aí dentro do pote das mulheres são 20 mulheres agora, né? 20 mulheres que nós temos, que a gente ficou muito feliz porque no primeiro do ano passado experimental só tivemos 12 mulheres, né? Eu acho que foi isso, 12. E esse ano eu fiquei muito feliz porque muitas das vezes elas não querem ir. E esse ano elas se lançaram. Aí tem eu e a Cirleia, que já somos as competidoras um pouco a mais, assim, pedala um pouco a mais do que algumas delas, não que pedala melhor, mas tem uma preparação a mais, né? Tem eu, a Cirleia e a Lainha. A gente é do pote 2, a gente já compete junto com os homens. A gente já não compete no pote delas. E isso é muito bom, porque isso vai melhorando o nosso desempenho, a visibilidade de uma prova lá fora. A gente vai tendo estratégia de prova, que é o que nos ajuda a ter uma boa prova, né, e um bom resultado. E pelo que você comentou, é inicial, né? Preparatório. Qualquer pessoa pode participar? Pode. A gente tem, quando a gente encerra em dezembro, a gente encerra, quando em janeiro a gente começa. Então, muita gente quiser entrar. Então, a gente chega com as pessoas que tem que ter um compromisso. Não é só dizer, eu vou entrar. Tem que ter um compromisso. Vai entrar e vai participar. Sim. Porque muitas vezes a gente abre a sessão para uns e o cara não vai e deixa de colocar outros que realmente quer. Então, por isso que a gente tem uma média, hoje tem de 72 atletas. Então, que tenha compromisso da gente ter, porque tem uma logística toda, a gente tem um gasto alto, tá? Pra gente montar, tem os troféus, toda etapa tem os troféus, tem as medalhas, tem a medalha daqueles que mais sofrem, né? Que é de superação, tem a medalha, o cara chegou por último, tem a medalha dele, que ele superou de completar a prova, então, tudo tem a logística. Então, a gente tem o compromisso, tem o almoço que a gente prepara para todos os atletas, quando chega, tem toda aquela logística, então a gente tem que ter aquele compromisso. É um esporte muito bem pautado aí, como foi colocado, só que às vezes algumas pessoas não enxergam isso como esporte e levam sem vontade. Isso. E eu tiro uma dúvida, para o iniciante começar, ele precisa ter um preparo inicial físico, como comentou aí, iniciou de uma maneira mais, não tinha um bom preparo físico e foi melhorando com o tempo. Como é esse preparo? Tem um preparo na questão alimentação. Tem pessoas que não têm esse preparo, né? Mas se ela quer evoluir dentro do esporte, ela tem que ter todo esse preparo. Alimentação, medicação, médicos, tudo envolve para poder desenvolver isso melhor. Só que tem pessoas que iniciam assim, vou iniciar com a bike, foi meu caso. Uma bike de entrada, iniciei, primeira coisa que eu utilizei foi, eu só ia pedalar. Pedalar, entrar, fazer sinal, não conhecia esse sinal, comecei a andar à toa nas vicinal, para cima e para baixo, que eu comecei. Mas o certo é que a pessoa hoje, se ela quer começar, é bom ela investir numa bike melhorzinha, né, Rafael? Ter uma bike bem melhor, para que ela não venha também passar raiva, ela venha ter um preparo mental, porque a bike, querendo ou não, ela traz benefício pra gente, porque você vai para ali e você tem aquele alívio, aquela coisa boa. Mas também, se você for para ir pro lado de competição, você tem que ter um preparo físico e mental.
né? Porque a gente tem todo esse preparo, tem um preparo com alimentação, se alimentar de forma correta, tem que ter o preparo físico, fazer uma academia, alguma coisa que também vai ajudar, né? Tem tudo isso. Agora a pessoa fala assim, não, eu só quero um hobby, é só para saúde. Aí você tem que ter seus equipamentos, né? É sempre importante estar com seu capacete, sua luva, né? Tá sempre desse jeito, porque às vezes a pessoa sai daqui para ali e não usa um capacete, mas às vezes passa um cachorro, alguma coisa bate, e aí? O certo é você ter sempre o seu capacete, tá com os seus equipamentos tudo ok e vai fazer o seu hobby, né? Por saúde. Agora, se for do lado da competição, você tem que ter um preparo. Se você tiver condições de bancar um coach, beleza, banque um coach, porque você vai ver um up mais rápido, você vai ter um retorno mais rápido do que seria um prazo mais maior, um prazo mais curto. Tá. Então, eu aproveito, isso aqui já me deu uma ideia de uma pergunta seguinte. Quantos por cento do resultado é do atleta, quantos por cento é do equipamento? Eu acredito que seja meio a meio. Meio a meio. Meio a meio, Meio a meio. É a diferença que faz um bom equipamento? Isso, porque assim, às vezes você tá bem numa prova, mas seu equipamento não tá. Já aconteceu o caso comigo. Eu tava muito bem na prova do ano passado, em Concórdia, você lembra, né, Rafael? O meu canote quebrou com 10 km de prova. Eu nunca tinha olhado o canote, e sempre quando a gente leva, né, na loja, os meninos sempre olham, só que fazia tempo que eu não mandava olhar o canote, então minha bike pra mim tava perfeita. Sempre quando eu ando, é o Rafael que leva, né? E a gente não notou o meu canote quebrado. Então, com 10 km de prova, eu já tava bem fugada, que a gente fala assim, bem adiantada da segunda colocada, o meu canote quebrou. E aí, pra mim, aquilo ali foi um desespero. Eu andei 6 km com o canote quebrado, e quem sabe Concórdia é muita ladeira, sobe e desce, eu andei 6 km. E aí eu falei assim, acabou a prova pra mim. Fiquei muito triste, chateada, decepcionada, porque eu estava bem, mas a minha bike quebrou. Quando passou a categoria das meninas da Master A, passou umas colegas nossas da categoria, que foram largadas depois, e uma amiga minha falou assim, pega a minha bike e se manda. Eu ranquei a placa da minha bike, ranquei a placa da bike dele. Quando eu cheguei, o Rafael estava desesperado lá, porque já tinha chegado a minha bike, querendo saber o que aconteceu. Coloquei a bike aqui, e a bike dela estava muito boa. Saí colhendo todas as mulheres que tinha na estrada, né? E aí saí buscando. Busquei, aí quando eu parei lá, já tinha passado as 4 mulheres, eu tava em 5º lugar. Eu falei assim, eu vou buscar. Aí comecei a buscar uma, busquei a quarta, depois comecei a buscar a terceira. Quando eu vi a que tava em primeiro lugar, eu já tava em segundo. Falei, agora é hora de dar o bote. Aí fui, busquei e fui campeã lá, né? Peguei o primeiro lugar. Por motivo de uma outra bike que eu peguei bem. Então, no caso, sempre vai ser meio a meio. Meio sua bike, meio você. Se eu não tivesse bem, eu não tinha nem chegado no pódio. Então, sempre vai ser meio a meio. As duas vão estar ali ligadas. Bacana. E hoje, como é a questão de incentivo? Tu começou a falar, Rafael, sobre a questão de incentivo e tal, que vocês têm, tu como loja e o Maurício também com a empresa dele, vocês ajudam bastante a questão não só de organização, mas como incentivo de patrocínio, essas coisas. Vocês enxergam outras empresas, outros atores ali do setor privado ou do setor público dando esse incentivo ao esporte, ou isso ainda está ainda está engatinhando muito? Ainda está engatinhando um pouco. Ainda está engatinhando aqui. Assim, o pessoal não vê aqui o ciclismo, né? Agora que começou, depois que a gente fez o paraense aqui na cidade, que o pessoal começaram a ver. E esse ano veio o paraense novamente para cá e o Marathon também. Então já é mais um incentivo para os atletas da cidade. Fora os outros eventos que a gente faz, como tem a Trilha dos Fortes, tem a Trilha da Yuri Bike, que a gente faz todo ano. Então é um incentivo a mais para os atletas, para as pessoas que querem começar, que não tem aquela condição de viajar, sair para fora. Então esses eventos já chamam mais atenção para eles, entendeu? Sim. Então eles vêm e vai evoluindo mais. Então aí já tem mais possibilidade de vir outras pessoas para patrocinadores, para ajudar os atletas, entendeu? Ótimo, maravilha. Legal. E para quem quer começar, o primeiro ponto, quem quer começar no ciclismo, o que precisa investir?
Olha, hoje, para começar, igual a Larissa estava explicando, ou para o esporte, ou para a saúde, ou que queira evoluir, muitas vezes tem que ter, eles vão começar baixo, né? Uma bicicletinha básica, eles vão começar, vão vendo, e tem muitas pessoas aqui na cidade que quando a pessoa está começando, bora, leva a pessoa, muita gente não espera, né? Porque sabe que aquela pessoa é fraca, não vai dar conta de andar com muita gente. Mas já tem a galera, umas pessoas que tá ali para incentivar, levar a pessoa para fazer 20 quilômetros, 30, vai depender do começo e do potencial da pessoa. Porque tem muita gente que começa, já tem aquele potencial de fazer 30 até 40 quilômetros, mas tem muitos que não. Então a gente faz umas trilhas pequenas para levar, para incentivar essas pessoas que realmente querem. Então já vem, compra uma bicicletinha básica, porque a pessoa que vai começar, ela não vai comprar uma bicicleta de alto nível, não vai, porque já é um investimento alto. Então ele começa com uma bicicletinha básica, e aí vem os amigos incentivando e vai indo até o momento que ele vê que... E depois desse momento inicial, que a pessoa comprou uma bike de entrada, gostou, se identificou com o ciclismo, aí vem o segundo passo, aí investe uma bicicleta melhor. É só a bicicleta melhor ou tem outras coisas que vão entrando no caminho? Tem a bicicleta melhor, igual a Larissa falou, vem uma nutricionista, vem um médico, vem um suplemento, vem uma academia, uma caminhada, vem muitas coisas para poder chegar a um nível bom do atleta, entendeu? Fora a bicicleta, porque a bicicleta também evolui muito, uma bicicleta boa, né? É uma questão não só investimento na bike, né? Investimento físico também, né? Então tem que investir na saúde para poder dar conta de uma bicicleta boa. Com certeza, tem que ter tudo isso. Tá. Agora a gente comparando com outras modalidades, vocês consideram o ciclismo um esporte caro? Depende, se você quer começar no ciclismo, não é um custo-benefício caro, mas se você quer uma performance para competição, para viagens para fora, aí já se torna um pouco mais caro. Mas para começo, que você quer para saúde, para fazer um pedal mais básico, então os preços bem acessíveis. Beleza. Bacana. Em termos de evolução do corpo, se hoje, que eu não tenho preparo nenhum, se eu quiser comprar uma bicicleta e começar, quanto tempo mais ou menos em média eu tenho que me preparar para um primeiro pedal mais longo ou uma primeira competição? Abaixo de uns 3 pedal, depende da sua evolução, né? Vai depender de você. Se você fizer um pedal de 20 km e continuar, faz 1, 2, 3, agora se você fez aí para uma semana para fazer outro de novo, aí vai demorar. Vai demorar um pouco para poder você evoluir. Mas se você fizer um hoje, vai fazer outro 2, 3 dias, para ir pegando, você logo vai pegar. É exatamente como literalmente é o treino, né? A dedicação. Se o cara tomar uma antes de pedalar, não vai dar certo. Vai dar certo. Então, tá entendido. E vocês falaram, levantou um pouquinho a questão sobre quilometragem. Nessas etapas que vocês fazem, né, qual é a média de quilometragem das provas? 100, 120. 120. 120 quilômetros, Nossa Senhora. Aqui. É o dia todo pedalando. Não, é bem rápido. É rápido. Quanto tempo de prova? Uma prova 4 horas. Uma prova de 100 Isso. quilômetros. 100 4 quilômetros, horas. Depende muito também de como que tá o percurso, Isso. né? Quando o percurso ele é com altimetria um pouco mais alta, aqui a gente não tem muita altimetria, a gente fala devido às ladeiras. A gente tem poucas ladeiras. Sim. Depende desse percurso, vai de 4 horas, se for 120, 4 horas, 4 horas e 10. Os ponteiros. A gente fala os ponteiros, são os 5 primeiros. E aí quando tá muito molhado, chove, aí o percurso é de 90. Às vezes você faz em 3 horas e meia. Né? Aí vai depender muito. Aqui na nossa cidade, a gente já é assim, é de 110, por exemplo, agora a próxima etapa vai ser quase isso, né? 83. 83, já é bem menos. Só que para fora, as competições em fora, em si, categoria masculina, a maioria é de 95 a 100 km, o masculino. O feminino, ele já é de 60 a, no máximo, 70. Vai depender muito. Quando é um percurso maior, é nosso da elite. É um pouco sempre maior do que das meninas da Master, Master A, Master C, em B. Sempre diminui um pouco, mas agora estão até igualando isso. Vocês falaram da questão das ladeiras e etc. Eu queria saber de vocês aqui, Tailândia, a cidade como um todo, em termos de terreno,
É bom para trilha? É bom para mountain bike? Na região nossa aqui, Tailândia é uma das melhores cidades de trilha. Nós tem trilha para todo lado que você quiser pensar, tem trilha. E tem variedade na trilha? Tem variedades. De tudo um pouco. Tudo que você pensar tem trilha. Areal, Vento, que aqui é visto como a cidade do vento, fora Paragominas é aqui. Uhum. Quem vem sofre e gosta. É muito bom. Aqui tem muita trilha e a gente tem muito parceiros na cidade que libera pra gente passar por dentro das terras. Então, facilita muito pra gente fazer as trilhas. Se não tivesse esses parceiros, não tinha como a gente fazer trilha. Onde você vai para os dois lados, tem bastante percurso. Que bom. Bem legal. E, assim, indo para a parte das trilhas, a Yuri Bike é conhecida por organizar vários eventos. Conta pra gente quais são os desafios de realizar esses eventos, a parte organizacional, quais são as dificuldades do evento. Hoje a dificuldade maior da gente é conseguir parceiros. Porque você sabe que o custo-benefício de uma trilha é grande. Então a gente, para poder montar uma trilha, tem que suar bastante. Eu já fiz 4 trilhas da Yuri Bike mesmo, por minha conta, sem depender só dos parceiros mesmo, de dentro da trilha mesmo, como o Maurício, vários nomes que tem Márcio Rainer, os parceiros mesmo ajudando a gente, para poder fazer aquela trilha para a cidade. Só atleta, sempre é fechado, só para atleta da cidade. Quando é um evento maior, a gente tem que correr atrás dos órgãos públicos, de uns parceiros, para poder fazer, porque é um gasto muito alto. A gente tem que correr atrás de fazer percurso, tem o café da manhã, tem várias coisas, né, que a gente, para poder fazer uma trilha, tem a estrutura que a gente tem que montar. E é isso. Tem que ser algo organizado, né? Não pode ser umas coisas feitas 3 porradas, porque tem um apoio, que é o principal lá dentro também para os próprios atletas, né? Que estão lá para não ter nenhum tipo de perrengue lá dentro. Isso, que nem a gente paga o seguro, tem que ter o seguro para o atleta, a gente paga o seguro, entendeu? A gente tem conta com os apoios, graças a Deus, os apoios da Demutran, SAMU, graças a Deus a gente sempre teve, né? Mas graças a Deus nunca teve acidente grave. Já teve muitos que caíram, se machucaram um pouco, mas graças a Deus nunca teve grave. Bacana. E assim, tu falou muito de custos. Tu tem ideia do qual é o que gera mais custo dentro de uma organização de um evento, uma trilha? A premiação, né? Premiação, né? Premiação. A premiação que é o custo mais alto. Sim, bacana. Tá. Eu acabei me lembrando aqui de uma coisinha aqui que eu queria voltar um pouco na questão dos percursos. Vocês falaram que Tailândia é muito bom, que tem percursos muito legais. Mas aqui na nossa região, aqui, outras cidades, tem alguma cidade que vocês gostam de sair para como porra, com a trilha em tal lugar, eu gosto, porque lá eu me divirto, o percurso é bom? Canaã do Carajás, ele é desafiador. Canaã, Paraupebas, Paragominas, são lugares que a gente vai, todos nós vamos, e lá, fora o local, né? Trilhas que a altimetria é muito alta, o local é muito seco e é desafiador. Para mim, assim, o melhor local que eu já fui, menos eu, é Canaã. Tipo, tem uns meninos que já foram para outros lugares, né? Fora daqui do Pará, que também são muito bons. Mas eu, como só fui até agora, por enquanto, pelas regiões do Pará, Canaã, para mim, é o local, é o palco. Maravilha. Rafael, além da venda de bike e acessórios, a gente vê que você patrocina muitos atletas. Conta pra gente um pouquinho do patrocínio, como é esse patrocínio? Hoje o maior patrocínio que a Yuri Bike faz, muito suplementos, uniforme, uma revisão de uma bike, uma peça. A gente tenta ajeitar de todas as formas para estar ajudando. Como o nome já diz, patrocínio, exatamente nesse ponto que eu acho interessante e parabenizando de antemão, é porque o atleta ele tem que ter um incentivo, porque além de ser caro, ser oneroso, tem a questão da organização. Então, assim,
eu vejo que não só tu como empresa também faz esse patrocínio, mas outros setores tinham que patrocinar a parte pública também, porque para mim foi um aprendizado. Eu não sabia tanta quantidade de atletas que demonstram tanto aptidão ao esporte e o quanto levam o nome da cidade de Tailândia. Então, assim, se fosse melhor enxergado por algumas outras pessoas, seriam bem interessante a patrocinar também. Só ressaltando aqui, cada competição que nós vamos para fora, às vezes no torno de 30 atletas, Tailândia vem com 26 pódios, 22 pódios. Vem quase todos os atletas que vão competir fora, vêm com pódios. E é muito bonito de se ver, porque é de várias categorias, né? E a gente fica tão orgulhoso, né, Rafael? Isso. Porque a equipe lá fora, ela já tem um nome. A equipe Yuri Bike Roda Norte Team já tem um nome. E as pessoas, quando vê, já tem aquele impacto. É de Tailândia. E, infelizmente, a gente não tem ainda esse apoio com os órgãos públicos, né? A mídia ainda não fala ainda do ciclismo voltado para isso. O que a gente tem são eles como nossos maiores incentivadores. A gente fala incentivadores e apoiadores porque quando um atleta tá meio cabisbaixo financeiramente, eles vão lá e ajudam o Rafael, o Maurício, que são pessoas que realmente estão sempre ali atentos. Às vezes a gente quer fazer uma viagem, não consegue, não tem um transbike, alguma coisa assim, não, dá um jeito. Coloca em cima do carro de alguém e vai, que nem todo mundo tem um transbike para levar a bike, porque ainda tem toda essa locomoção de bike, não é só você ir, você necessita, né, levar sua bike. E eles sempre estão ali firmes para levar a gente. Maravilha. E uma coisa que eu até queria levantar com vocês é o seguinte, muita gente começa na bicicleta só como lazer e depois acaba querendo passar para a parte competitiva. Essa questão de ter a competição municipal e de ter essas competições constantes, qual a importância disso para que as pessoas não desistam, não larguem do esporte, não acabem deixando ele para depois e permaneçam pedalando e permaneçam praticando? Eu acredito que é um incentivo, sabe? Porque tem pessoas que começam com lazer e vai pegando gosto. E o espírito competitivo, querendo ou não, todo ser humano, ele existe um espírito competitivo dentro da pessoa. Só que tem aqueles que têm um espírito competitivo assim mais leve, né? Eu não quero ir muito além. Aí, tipo, tá bom, se eu chegar, pelo menos concluir isso, maravilha. A pessoa, ela se autodesafiou, né? E tem os que querem evoluir, que querem sempre mais, que querem ganhar, querem pódio, querem estar ali sempre no top 5. Isso é bom. Então, cada pessoa vai depender de cada pessoa. E sempre o melhor de tudo, porque nós somos muito unidos. Então, essa parceria que todos nós temos, né? De um estar ali sempre apoiando o outro, incentivando, né? O incentivo, ele é o foco. De todo mundo estar incentivando. Às vezes você vê uma pessoa comprou a bicicleta ali no Rafael, já diz para outro, olha, fulano que quer começar a pedalar. Vê alguém que pedala menos, que não quer só ir treinar, leva fulano pra trilha. Aí já começa. Vai de pouquinho, eu quero só lazer. Beleza, nós temos equipe só de lazer. Tem a equipe só de lazer que gosta de ir pro rio, tem a equipe que gosta de passear, tem aquele que gosta só ali na Vale, né, pra saúde, e tem os que gostam de treinar. Né? Mas todos os que treinam também um dia gostam de ir para um lazer. Sim, com certeza. Legal. E a Yuri Bike, ela é um ponto de encontro, né, dos atletas, né, de todas as modalidades, tanto os iniciais quanto os mais avançados. Conta pra gente essa particularidade, Rafael. Ali a minha loja, todo dia tem uma resenha dentro da galera. Ele é o pai, nós falamos que ele é o pai e o titio do tanque. Todo mundo chega lá, a galera me chama de pai, a maioria me chama de pai, né? E todo dia de manhã, de tarde, você chega lá, tem aquela galera ali reunida para tirar resenha, principalmente na segunda-feira, quando tem, que do domingo vai ter a prova, né? E a galera tem uns que vai tirar sarro um do outro. Isso é legal, porque deixa o esporte leve, né? Sabe, tem a parte da competição, sabe, tem o esforço físico que também às vezes ele chega a ser bem
levar ao extremo, né, para chegar a querer ganhar uma competição, mas também tem a parte legal, que numa segunda-feira tem a resenha, a brincadeira, o que aconteceu, teve o que caiu, teve o que quebrou O motor. Enfim, tem muitas particularidades aí que no outro dia chega a ser bem legal. Conta pra gente um momento engraçado dentro de um pedal de vocês. O meu foi assim que eu iniciei a andar de sapatilha. Sapatilha, fui fazer o pedal à noite e na ponte eu fui desclipar, não consegui, tchum, caí. Pra dentro do rio. Do rio? Só acho que não desceu, eu segurei, não deu pra segurar na ponte, mas ia descer dentro do rio. Esse negócio de clipar não dá certo se a pessoa não tiver o conhecimento. Eu acho que quase todo mundo é sobre a questão da sapatilha, até hoje. E o incrível que pareça, você só cai parado. Você não cai, às vezes, ali girando, rodando. Às vezes você chega, principalmente quando chega numa competição, você chega, você se esquece e tomba. E aí sempre é um motivo de sarna, a gente tem um palavreado, tá espocado. A fulana espocou no meio do caminho. Fulano, aí tem essa brincadeira, né? Que sempre, principalmente quando a gente tá na competição, que eles passam, aí alguém fica e fala assim, aquele ali já espocou. Aí sempre é o motivo de sarnas, né? Às vezes é essa questão de tanto espocar ou você cair parado na sapatilha. Que até hoje muitos caem. Eu mesma sou uma. Agora vamos fazer um exercício de hipótese aqui. Imagina que vocês têm uma carta branca hoje para implementar qualquer solução que possa ser feita aqui dentro de Tailândia para incentivar ou para melhorar a prática do ciclismo aqui em Tailândia. O que vocês fariam nesse caso? Vocês têm carta branca, pode fazer qualquer coisa para melhorar o ciclismo em Tailândia. O que seria feito? Eu acredito que primeiro seria assim, o apoio, né, do setor público seria uma das primeiras coisas que a gente queria. Falar assim, olha, vocês têm a carta branca em fazer competições desse nível aberto. A gente fala aberto que é para outras pessoas virem, porque quando eles vêm, o comércio na cidade ele é movimentado. Sim. Tanto nas lojas como em restaurantes e hotéis, porque a gente sabe que rende, né? As pessoas vêm, porque quando vem uma competição masculina e feminina, o marido vem e traz a mulher para correr. Ou quando tem um feminino, o marido vem também para correr. Então seria assim mais o custo-benefício de ter mais, né, uma visibilidade para esse esporte. Porque querendo ou não, é um esporte maravilhoso. E seria a minha carta branca, no caso, seria isso, né? A visibilidade da mídia, de estar ali postando, de estar ali, sempre estar no alto, né? Nossos parceiros de bike, porque ele é um custo-benefício bom, tanto para a saúde, como também para uma visibilidade de Tailândia. Porque Tailândia, antigamente, era uma cidade do futebol, a gente fala. E hoje não, ele tem vários outros esportes. A corrida de rua, o crossfit e tudo outro, né? E, inclusive, nós do ciclismo, que temos uma grande parte, seria essa questão, né? De mais competições, com mais apoio, mais suporte para nossos empresários que estão ali à frente. Ótimo, maravilha. Quer adicionar alguma coisa, Rafael? Não? Então contem pra gente o que vocês enxergam dos novos atletas de Tailândia, essa nova geração que está chegando aí. As novas gerações, eles estão bem fortes, viu? A galera mesmo, esses meninos novos que começaram ano passado, esse ano eles estão bem evoluindo e eles vêm fortes para as etapas grandes que vai ter na cidade. Eles estão treinando bastante e cada dia só evoluindo, né? Tem uns meninos aí de 18 anos, 21 anos que começaram, que eles estão... E são muitos ou ainda são poucos? Tem uma faixa de uns 20 a 30 meninos novos aí. Muito bom. E o principal, eu vejo dessa nova geração aí que está se apaixonando pelo esporte, que chega a ser uma paixão, né? Tu acaba evoluindo cada vez mais com o tempo, que pode, como foi bem colocado, tem um treinamento, tem um coach que pode estar trabalhando isso, e ela, de cada vez, quanto mais cedo a pessoa aprender ou gostar e for desenvolvendo, mais cedo mais rápido ela vai ter uma melhora, uma aptidão. É assim ou é com o tempo? No meu caso,
Comigo aconteceu assim, né? Quando foi meu primeiro, fui campeã, primeira vez no marathon. Aí aconteceu tudo muito rápido e eu comecei a ter alguns apoios, né? O primeiro apoio que me deu a mão, estendeu a mão, foi o Rafael, que sempre teve. Aí veio o Maurício também, que apoia. E depois vai surgindo, porque quando a gente começa, que a gente começa a se entrar, vai criando novas, vai abrindo novos parceiros, né? Que isso vai nos incentivando cada vez mais. Eu falei assim, eu vou competir só esse ano. Isso o ano retrasado. Vou competir só mais esse ano, o ano passado. Quando foi o ano passado que eu tive um bom desempenho, por eles terem nos deixado participar, porque não tinha etapa com mulher. Então eles abriam portas, né, para nós mulheres, 3 mulheres, entrar junto com os homens. E graças a eles a gente teve uma evolução. Então ali através deles abriu a fonte no caso para mim, né? Eu comecei a ter parceiros, eu tenho um médico que me acompanha, que é o Dr. Mário Marissoni Kili, que me acompanha, a Fórmula de Belém, que é a que me patrocina todos os meus medicamentos, e o celeiro, que meus manipulados, o Rafael, que sempre está ali, né? Principalmente inscrição, quando viaja, ele dá o suporte completo, né? Nutricionista, Josmara. Então, isso é muito bom. Eu tenho todo aquele corpo por trás, né? Tenho um preparo físico, que a gente tem que ter o preparo físico. Meu preparo físico, por exemplo, eu não sou muito de ir para academia, não faço academia, mas eu tenho Pilates, que é a que me patrocina desde o início, né? Ela que me dá todo o suporte no Pilates, que é o que me ajuda também. Então, a pessoa, quando ela chega, que ela quer, ela tem que procurar algo que venha melhorar, né? Tem, por exemplo, os atletas, os meninos, eles têm um médico que eles passam, tem a nutricionista. Então, não é só você ir. Às vezes você acha, eu vou só competir e pronto. Não, você tem que ter uma estrutura por trás, porque a alimentação, é o passo fundamental para você ter um bom desempenho. Bom, a gente vai se encaminhando para o final do nosso papo. Excelente o papo aqui, com bastante conteúdo. E agora eu quero abrir o espaço para vocês falarem, dar o recado de vocês, falarem como as pessoas acham vocês, e, enfim, dar o recado, falar diretamente com o nosso público que está assistindo a gente agora. Fiquem à vontade. Boa noite, me chamo Rafael, sou proprietário da Yuri Bike. Você que ainda não conhece a Yuri Bike, venha conhecer, bater um papo, conhecer mais sobre bike, peças, acessórios, tirar suas dúvidas. Estamos localizados na Avenida Natal, em frente a Multichance Motos. Olá, sou Larissa Oliveira, atleta do município de Tailândia. Quero convidar vocês também para um evento maravilhoso que vai ter agora, Trilha dos Fortes, dia 25. Não perca, venha se desafiar. Vai ser um evento muito top, desde o cicloturismo à competição. Então, eu quero que você venha participar conosco dessa trilha. Também quero agradecer aqui todos os meus apoiadores, meus patrocinadores, Rafael da Yuri Bike Shop, que sempre está ali junto conosco, apoiando em tudo, o Maurício Bortalonza, que sempre também está com seu apoio, o meu médico, que sempre está ali cuidando da minha saúde, cuidando do meu desempenho físico, o Dr. Mário Lorenzoni, a minha nutricionista Josmaila, maravilhosa, cuida sempre direitinho da minha alimentação, a minha Pilates, né? A minha instrutora de Pilates, a Joelma, da instrutora de Pilates. E também eu quero agradecer pela Fórmula, que é o que me beneficia todos os meus suplementos e celeiro nacional. Quero agradecer a todos e muito obrigada. A gente que agradece a vocês pelo papo, agradece a vocês pela participação. Obrigado também, Maurício. Obrigado, equipe da TMD, por mais uma gravação aqui. Obrigado, RMC Contabilidade Consultiva, que nos cede esse espaço maravilhoso para a gente gravar, um espaço bonito, bacana, super bem equipado, que você que é cliente da RMC pode usar. Você que também ainda não é cliente da RMC, você também pode usar esse espaço. É só agendar com eles com antecedência e tudo direitinho, tá? Mas se você já é cliente, esse espaço aqui está à sua disposição, beleza? Obrigado, RMC, obrigado, TMD, obrigado a todo mundo, obrigado aos nossos patrocinadores do episódio de hoje. Posto Churrascaria Santa Clara, sua estrela guia. TRR-FS, seu diesel de confiança. Centro de Negócio Fernandes e Valente. Você sonha, a gente realiza. Sicara Corretora de Seguros. Faça sua cotação hoje mesmo. LF Hermes Construtora, construindo sonhos. E Auto Center Souza, qualidade e compromisso sempre. Eu sou a Mário Fernandes. E eu sou Maurício Valente. E esse foi o Papo Pro. A gente se vê de novo semana que vem. Obrigado.